Não, no meu aqui tá bem baixo. Eu vou pegar um fone aqui pra ver. Peguei. Tem alguém mais que está se ouvindo pouco aí? Tá baixo? Ou é só o Igor? Ninguém se Pra manifestou mim aí. tá de boa, professor. De boa, né? E aí, Igor? Parece que é só o seu aí. Bom, então vamos, pus para gravar aqui. Vamos apresentar então. Começando com. No fone aqui melhorou, só pra avisar mesmo, professor. Valeu. Beleza, beleza. Vamos ver aqui onde é que tá. Tanta coisa aberta, cara. Aqui. É isso aqui, ó. Bom, então. Nós paramos mais ou menos aqui, né? São os tipos de aço. Os tipos de aço que são especificados nas normas brasileiras, né? Então tem o aço de média resistência, alta resistência, isso aí a gente já viu, baixa resistência. Basicamente, o que determina o tipo de aço é a utilização dele, tá? Então, em geral, os aços estruturais que são mais utilizados, eles têm uma têmpera com aí até 0,25% de carbono, sem nenhum outro tipo de íon, né? Sem nenhum outro tipo de liga, de metais compondo a liga. São têmperas mais simples. O que é uma têmpera? Então, uma têmpera é uma forma de fabricar o aço, é uma receita de aço. Tá? Então, na construção civil, que é o nosso negócio mais, vamos dizer assim, é o nosso negócio, né, na verdade, existem alguns tipos de aço que são mais comuns. E alguns tipos de perfis que são mais comuns. O que é perfil? Perfil é a forma da peça que você vai utilizar. Gente, quando você faz um projeto, seja ele de concreto, seja ele de aço, o que você solta é uma seção, tá? Você solta uma seção. Lembrando, o que é uma seção? Uma seção é olha essa caneta aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Isso aqui é a seção dela. É o formato que você tem quando você secciona a peça. Então, a gente solta seções. Você solta uma área de concreto armado, ou uma área de aço, ou uma área de madeira, que vai ser necessária para uma determinada utilização. Não é? Então, no caso do concreto, que vocês estão estudando já tem um tempinho, a gente, em geral, determina a seção de concreto e os programas, eles te dão a área de aço e já te dão um detalhamento, né, do aço, já dão um detalhamento do aço. No caso das estruturas metálicas, você tem um material homogêneo e você tem que trabalhar com os perfis que existem no mercado. Não existe qualquer perfil no mercado, né? Vamos ver aqui, ó. Nós podemos, assim, classificar os perfis que nós usamos no dia a dia em dois tipos. Os perfis soldados e os perfis dobrados. Três tipos, aliás. Soldado, dobrado e misto. Tem perfil que é meio soldado, tem perfil que é meio soldado e meio dobrado. Então, isso a gente chama de perfis mistos. Né? Então, isso aqui, ó, é um tipo de, vamos dizer assim, caminho construtivo para você ter um perfil. Tá? Lá da indústria saem os lingotes, são blocos, né? São blocos grandes. Esses lingotes são transformados em placas ou em blocos. Qual que é a diferença de uma placa para um bloco? É a espessura. Placas têm duas seções muito maiores do que a terceira. O que é muito maior? A física define o que é isso. Você tem duas seções na ordem de metros e uma seção na ordem de centímetros. Então aqui eu tenho, por exemplo, 1 metro por 2 metros aqui, né, de comprimento, que está para dentro da tela, né? E você tem uma espessura na ordem de centímetros. É isso que define o que é uma placa, tá? Ou da ordem de milímetros. Em caso de estrutura metálica, é até mais comum na ordem de milímetro. Você tem comprimento, não, a largura e o comprimento da ordem de metros e a espessura da ordem de milímetros. Isso é uma chapa. O que é um bloco? Bloco você tem as três seções
da mesma, vamos dizer assim, ordem de grandeza. Então, você tem o comprimento da ordem de metro, a largura da ordem de metro e a espessura da ordem de metro. Bom, com as placas, faz-se chapas. Chapa é para perfil dobrado, tá? Perfil dobrado. Essa chapa que ela vai para um segundo processo industrial, parece que tem um colega nosso até que trabalha com isso, né? Com dobragem de chapa, e vai para um segundo processo industrial, que é quando a indústria, chamadas dobradeiras ou usinas, né? A gente fala usina de aço. É uma indústria que tem máquinas de dobragem. Pegam as chapas, né? E transformam em perfis, tá? Os blocos geram o quê? Geram os perfis chamados perfis que não tem dobragem. Ele sai daqui da indústria desse jeito, tá? Como é que faz isso? Através de rolos pneumáticos, que nós vimos na aula passada. Vou mostrar aqui no slide a seguir, para vocês lembrarem. Então, aqui você tem um perfil em U, perfil em I, perfil em L, também chamado cantoneira. Então, são perfis abertos, que são fabricados com conformação de chapa, e você tem perfis fechados, que são as barras, né? Aí você tem a barra, aqui é uma barra oval, né? E aqui é uma barra de seção retangular. Então, no concreto armado, a gente usa barras cilíndricas, né? Que é a seção círculo aqui. O que é uma barra, então? É uma peça metálica de seção fechada, sólida. E um perfil? Perfil é uma peça metálica de seção aberta. Chapa gera perfis laminados, perfis dobrados, tá? Então, olha aqui como é que são feitas, ó. As chapas, elas são feitas assim, ó. Você tem o aço que vem numa esteira, ou quente ou frio, dependendo da espessura da chapa. Chapas mais grossas, você precisa manter um calor na chapa, tem que chegar nesse processo aí quente, senão as máquinas não conseguem conformar ela, né? Não conseguem achatar ela aqui, ó. Então, o perfil vem quente para chapa grossa, isso. E ele entra aqui e os cilindros diminuem a seção até chegar na espessura que é a espessura industrial lá da chapa que está sendo fabricada, tá? E aí tem esses outros cilindros aqui que conformam a chapa na largura dela também. Tanto as espessuras quanto as larguras são normatizadas, tá? Não existe qualquer espessura e qualquer largura. São fabricadas, as peças são fabricadas em larguras e espessuras e dimensões, né? Que estão nas normas. Aí tem catálogos disso aí, tá? Que eu vou mostrar para vocês um catálogo da Gerdau, para vocês verem como é que funciona. Aí aqui, ó. Então, esse aqui é para conformação de chapa, né? Esse aqui é para conformação de perfis. Quer dizer, vem o lingote lá, vem a bloco, né? Pensa num bloco desse aqui, comprido. Entrando aqui também via esteira rolante aqui, ó. Quente, dependendo da espessura, quente, dependendo da espessura, frio. E aí as máquinas, os cilindros, fazem a conformação, quer dizer, dão para o bloco, né? Um formato. Aqui, ó, tá vendo que aqui é uma seção em I, né? Dão para os blocos um formato. Então, os perfis laminados são fabricados utilizando essas máquinas de conformação, também chamadas de cilindros horizontais e cilindros verticais, tá? Bom, então, os perfis laminados mais comuns são as chapas, certo? Chapa que, igual eu falei para vocês, essas chapas, elas podem virar outros perfis, chamados perfis dobrados. Ela pode passar por um segundo processo industrial e aí ela virar um perfil dobrado, tá? Então, a chapa é um perfil laminado. Ou pode sair os perfis de seção aberta. Perfis de seção aberta. No Brasil, ó, tem um menino querendo entrar aqui. No Brasil, os mais comuns são esses que estão aí no slide. Perfil H, né? Perfil I, perfil... Galera, tá entrando. Deixa eu voltar aqui. Então, perfil I, perfil H, que nada mais é que um perfil I com lados iguais aqui. Perfil U, cantoneira. O que é cantoneira? O perfil L, também chamado de cantoneira.
E barras. Barras é isso aqui, ó. Isso aqui é barra. Né? São perfis de seção fechada. Então aqui, isso aqui é um perfil U, isso aqui é um perfil I, isso aqui é um perfil L, ou cantoneira. Nós estamos acostumados com essas cantoneiras pequenininhas, né? De cantoneira de janela, cantoneira de estrutura pequena, mas tem cantoneira grande. Tem cantoneira aí usada em projeto aí, que é cantoneira de 1 por 1, 1 metro por 1 metro. Cada aba dela tem 1 metro. Né? E a espessura grande também, espessura da ordem de centímetros, 2 polegadas, 3 polegadas. Até 3 polegadas eu já disse, são 7,5 centímetros. Então são estruturas muito, muito grandes, né? Porque a gente está acostumado a ver no dia a dia aí da construção civil. Tá? Bem, então aqui, ó, alguns exemplos aqui, gente, de perfis laminados. Isso aqui é um perfil que não está aqui no slide anterior, né? Mas ele é chamado de perfil T. Perfil T. E eu vou apresentar para vocês alguns critérios que são critérios do perfil, tá? Então, o primeiro critério são os eixos que definem o centro de gravidade do perfil. O que é um centro de gravidade? É um ponto hipotético, ele é um ponto hipotético, no qual você poderia aplicar o vetor do peso da peça naquele ponto. Isso que é o centro de gravidade. É como se o corpo fosse transformado num vetor, o peso dele fosse transformado num vetor e aplicado num ponto. Esse ponto é o centro de gravidade. Então, para perfil que não é simétrico com relação aos dois eixos, o centro de gravidade também não é simétrico. Ele não está no eixo de simetria. Tá? Então, vamos analisar aqui perfil por perfil. Olha esse perfil T aqui, ó. Perfil T, ele é simétrico com relação ao eixo Y, não é? Mesma coisa que tem do lado de cá, do eixo Y, tem do lado de cá. Mesma coisa que tem no positivo aqui do X, tem no negativo do X. Então, ele é simétrico com relação a esse eixo aqui. Então, onde é que está o ponto dele o centro de gravidade? Está em cima do eixo Y aqui, né? Está bem em cima do eixo Y, não. Do eixo de simetria do perfil. Mas esse perfil aqui não é simétrico com relação ao eixo X. Olha o eixo X aqui, ó. A parte de cima é diferente da parte de baixo. Então, você não tem simetria. Você não tem simetria. Então, o eixo X não passa no centro da altura, não passa no meio da altura. Ele passa mais perto da onde tem mais massa. Onde tem mais massa? Embaixo. Então, se você pega... É porque esse desenho aqui ele é teórico, mas eu vou mostrar para vocês o catálogo. Vocês vão ver que em perfil T, o eixo centro de gravidade passa mais embaixo. Aqui, ó. Isso é importante porque quando você vai projetar pilares, por exemplo, viga também, você não pode ter carga excêntrica. Quer dizer, não é que não pode. O ideal é que não tenha carga excêntrica. Carga excêntrica é carga fora do eixo de gravidade. Cargas excêntricas geram inúmeros problemas. Então, é bom o projetista saber como que é o comportamento de uma seção qualquer, né, com relação ao centro de gravidade dele. Então, quando você tem um perfil T aqui, ó, o centro de gravidade é mais perto da parte de baixo. Por quê? Porque a maior parte da massa está na parte de baixo. Então, com relação a esse eixo aqui, o centro de gravidade é mais embaixo. Vamos pegar um perfil U agora. Isso aqui é um perfil U, ó. Um tipo de perfil U. Tá? Olha só o perfil como é que é. Você pode ver que esse aqui é o contrário. Ele é simétrico com relação ao eixo X. Quer dizer, tudo que tem na parte de cima tem na parte de baixo. É igualzinho, ó. Essa parte aqui é igualzinho essa parte aqui. Então o eixo X passa exatamente no meio do perfil. Mas ele não é simétrico com relação ao eixo Y. Tá vendo que o eixo Y está fora do perfil? E aí você fala assim, Christian, mas isso aí pode? Pode, isso pode. Às vezes o centro de gravidade ele não está no perfil, ele está fora do perfil. Tá? Pra você entender mais uma vez, né, que isso acontece porque o perfil não é simétrico com relação ao eixo. Então o centro de gravidade dele está em algum lugar fora do centro do eixo. O perfil L é pior ainda. Olha a cantoneira aqui, como é que ela é. Ó. Ela não é simétrica com relação a X, né? Aqui, X, esse eixo aqui, ó.
o que você tem para cima é diferente do que você tem para baixo, então ela não é simétrica com relação a x, e ela não é simétrica com relação a y. Você pegar o y aqui, ó, o que você tem de cá é diferente do que você tem de cá, do lado esquerdo e do lado direito, né? Então o centro de gravidade dele está fora do perfil. Aqui, o último aqui, nós temos um perfil bissimétrico. O que é um perfil bissimétrico? Ele é simétrico com relação a y e ele é simétrico com relação a x. Tudo que eu tenho na parte de cima do eixo é igual ao que eu tenho na parte de baixo do eixo. Tudo que eu tenho na parte esquerda é igual ao que eu tenho na parte direita. Então, onde é que está o meu centro de gravidade? Bem no meio do perfil. Eu tenho y aqui, é o mesmo y negativo aqui. O x para cá é o mesmo x negativo para cá, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que conhecer é isso. Esse conceito do fio, né? Outra coisa são esses indicativos aí, ó, esses indicativos. Então, quando você pega um catálogo, você soltou você fez um cálculo lá e soltou uma seção de aço e um perfil. Em geral, o projeto, você sai com um projeto desse jeito, né? Você vai usar tal perfil e você vai calcular a seção de aço necessária para aquela carga usando aquele perfil, tá? Então, os catálogos, eles dão uma série de informações sobre cada um desses perfis. Aqui você tem a altura do perfil, tá vendo? A altura do perfil é H. A largura do perfil é chamada de BF, isso é a nomenclatura nacional brasileira, né? Que é como se fosse base e altura, né? E aí você tem a espessura do perfil, que é o Ezinho aqui, ó. No caso do perfil T, tá, gente? No caso do perfil T. No caso do perfil U, aí você tem aqui o H, né? Aqui H aqui e H aqui. É a altura da face de cima até a face de baixo. Você tem a espessura, nesse caso chamado de TF, a espessura das abas, certo? Também chamado de mesas. E você tem a espessura do meio do perfil, também chamado de alma, certo? Então, tem o BF embaixo, né? E tem a espessura aqui, que é TW, a espessura da alma, TF, a espessura das mesas, tá? Aí você pergunta assim, às vezes essa espessura é igual a essa? Às vezes é. Às vezes você tem um perfil que a alma dele é, vamos dizer, 2 polegadas e as mesas também são 2 polegadas. Mas pode ser diferente? Pode ser diferente. Como nessa figura aqui, né? Você tem as mesas numa espessura e a alma em outra espessura, tá? Beleza, vamos ver a cantoneira agora, como é que é como é que é a especificação dela. Você especifica a cantoneira. Ó. Você tem BF e BF. Quer dizer, a base aqui é igual à altura. Nem aparece a altura, né? São 2 bases, BF e BF. Essa aqui pode ser diferente dessa? Pode. Mas quase não é usado no Brasil. Mas pode acontecer. E você tem uma cantoneira que essa altura aqui dessa aba é diferente da altura dessa aba. Vamos trabalhar com essa que está aqui, tá? E no caso não é. Aí você tem aqui, ó, TF. TF é o quê? Espessura. A espessura da aba, que é igual à espessura da outra aba. Aqui ele nem fez a referência, porque nesse caso a espessura sempre é igual. Essa espessura aqui é igual a essa espessura aqui, tá? Às vezes essa altura é diferente dessa, mas a espessura não muda. E o perfil I, né? O perfil W, né? O perfil H é um caso particular do perfil I, no qual BF é igual a H. Então aqui você tem BF, base, tá vendo? TW é o quê? Espessura da alma, isso aqui se chama alma, não esqueça, essa parte que chama alma. TF, o que é TF? Espessura das mesas. Essa mesa aqui e essa mesa aqui. E você tem o H, né? H, que é a distância da parte de cima do perfil para a parte de baixo do perfil. Então, essas são as informações que os perfis laminados de seção aberta, que é o que você compra, né? Professor? Tem com essas informações. Pois não.
Nessa cotoneira aí, onde é que é a alma dela? É o perfil todo? Não, aí não tem alma. Aí esse aqui chama aba e esse aqui chama aba, tá? E alma é quando você tem Ah, o tá. perfil U, aqui, ó, é alma, né? A alma, isso aqui chama mesa, 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 mesa. Quando você tem um na horizontal e um na vertical, né? Assim, certo? Então isso aqui, algumas pessoas, no caso do perfil T, chamam isso aqui de mesa, isso aqui de alma. Algumas pessoas chamam. Então, ali ao contrário, né? Isso aqui de mesa, isso aqui de alma, tá? Mesa, alma. Mesa, alma. Isso aqui não, isso aqui é aba e aba. Muda a terminologia. Vou mostrar um catálogo para vocês aqui, gente. É um catálogo da Gerdau, tá? Então eu vou interromper esse compartilhamento. Se você quiser, você baixa tranquilamente. Você baixa o catálogo da Gerdau tranquilamente. Qualquer catálogo, não apenas o da Gerdau. Você baixa o catálogo de outras indústrias também. Deixa eu ver. Se baixa, se tem na internet, tranquilo. E vai ser bom você baixar quando você começar a trabalhar no escritório. Beleza. Então, isso aqui, eu escolhi um, só um. Se você entrar no site da Gerdau, você vai ver que tem catálogos lá de tudo quanto é perfil. Perfil I, perfil U, perfil de aços especiais, perfis circulares, né, que eu também chamo de tubo, perfil em L, cantoneira, tem, que são os produtos da Gerdau, que é uma das maiores fabricantes do Brasil. Tem a Uzi Minas também, né, que é outro fabricante grande. Em geral, no seu escritório, você tem que ter os catálogos de todas as empresas, das boas empresas. Outra empresa é mais fácil você comprar em Brasília, se você for trabalhar em Brasília. Tá? Por exemplo, em Goiânia, era mais fácil comprar da Uzi Minas. Então, a gente tinha catálogo da Uzi Minas. Eu trabalhei pouco com estrutura metálica, mas trabalhei algumas vezes. E era mais fácil comprar da Uzi Minas. Mas a gente, hoje em dia, antigamente você era caro, às vezes você tinha que comprar o catálogo. Hoje em dia é tudo eletrônico, você pode baixar o catálogo de tudo que tem indústria e ver qual que é mais fácil você comprar e brigar no preço e tá beleza. Então esse aqui é um catálogo da Gerdau, só um, que é o catálogo de perfis I e perfil U da Gerdau, tá? Então, perfil I e perfil U da Gerdau. Não, então, vou ler, até vou ler. Com formato tradicional de abas inclinadas, ou mesas, os perfis I e U são ideais para aplicações que exijam maior resistência e robustez, como, por exemplo, componente de base de máquina. Produzidos normalmente em aço ASTM A36, esse aqui é o aço mais comum, o mais comum, tá? O ASTM A36, esse aqui é o aço mais comum. Eles podem também ser fabricados no STMA 572 ou A588, sob encomenda. Esses dois aços aqui, eles são mais utilizados, por exemplo, quando você precisa de uma estrutura que resista, precise resistir à corrosão atmosférica. Tanque de gasolina, dou muito exemplo de tanque de gasolina, porque eu já fiz um tanque de gasolina. Então, esse tanque grande, né? Não pode ser o aço comum, ele tem que ser um aço resistente à agressividade atmosférica. Outra coisa, às vezes você vai trabalhar o aço, você vai pintar, você vai aplicar um revestimento qualquer de proteção, né? Tem revestimento que é tinta, né? Você não reboca o aço, você pinta, que ele não pode ser o A36, ele não aceita determinados tipos de proteção. Então, esses outros aços aqui são opções, tá? Aplicados em monovias, vigamentos, escoramentos, sustentação, guia, equipamento de transporte, chassi de ônibus, caminhão, máquinas e implementos agrícolas. Então, o perfil, né, o catálogo, ele vem desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essas tabelinhas aqui. Você vê que acabou já o catálogo, tá vendo? Ele tem aqui uma capa bonitona, você pensa, nossa, vai ter 300 páginas. Não, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só os elementos que o catálogo industrial, comercial, né, te dá.
Primeiro é a bitola do perfil. O que é bitola? O que é bitola? Bitola é a espessura da chapa base, tá? A espessura da chapa base, também chamada de bitola. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar essas bitolas de 3 polegadas aqui, ó. O catálogo traz para você o peso por metro. Por que o peso por metro? Você vai comprar uma barra, né? Então, eu preciso saber o peso por metro para montar uma carga de caminhão, para saber a carga que vai ali, que eu tenho que considerar no meu projeto estrutural, né? Isso aqui vira uma carga, no projeto, isso aqui vira uma carga distribuída. Embora o programa de estrutura metálica, você pode importar os catálogos, não precisa fazer conta. Você importa o catálogo, escolhe o perfil, tranquilo. Tem aplicativo, hoje em dia está muito fácil. Só que os projetos de estrutura metálica são mais difíceis, mais detalhados, o programa é muito mais caro, né? Então tem aí algumas, que eu não vou falar que é difícil, não tem nada difícil, é diferente do projeto de concreto armado, tá? Então, tem o peso, aí tem as características da alma. Tá vendo? São as características da alma. Então, você tem aqui o D, que é a altura, ó, característica da altura da alma, o D, ó. Né? Você tem dúvida, você olha aqui, ó, D. Você tem o TW que é o quê? Milímetros, ó, espessura do TW aqui, ó, tá vendo? Da alma aqui, ó, né? E você tem, isso aqui, gente, 3 polegadas, 4, 5, é a chapa base, tá? É a chapa que sai da indústria para dar origem a isso aqui. Ela é mais pesada. Mas os dados do perfil são esses aqui, ó. Tá? Então, ó, TW, né? Identificamos ele aqui. Então, a alma. Isso é a alma, ó. Aqui, ó. A mesa. A mesa você tem o BF, que é a largura da mesa aqui, e o TF, que é a espessura da mesa. TF em cima, TF embaixo. São a mesma medida. Note que essa mesa aqui, ó, a ponta dela, ela é maior do que a base. Ponta é maior, não, é menor. A espessura na ponta é menor que a espessura na base. Perto aqui da alma, né? Essa espessura TF é a maior espessura. Essa aqui, ó, é a maior espessura, tá? Deixa eu entrar. Bom, então, esse aqui são as informações assim, de espessuras do material. Tem uma outra informação importantíssima, que é essa aqui, ó, área em centímetros quadrados. Por que essa informação é importantíssima? Porque quando você faz um projeto de estrutura metálica, o que o projeto te pede, é essa área aqui. É essa área. Então, vou falar que eu vou projetar uma viga de 10 metros de vão e que tem lá uma carga distribuída de 5 toneladas por metro. Uma ponte rolante, só uma ponte rolante, tá? Fiz a conta lá, tal, no computador, e aí ele vai soltar o quê? Ele vai soltar uma área. Cristian, você precisa de uma área de... Se o seu perfil for I, né? Você já escolheu o perfil antes. Escolheu ele antes. Aqui eu vou querer um perfil I, né? Eu vou precisar, essa carga sua aí, eu vou precisar de uma área de 25 centímetros quadrados. Puta coisa pra caramba. 25 centímetros quadrados. Qual que eu vou usar? Aí eu vou vir aqui, eu já sei que eu quero o perfil I, eu já sei que eu vou comprar da Gerdau, que é o meu fornecedor, eu preciso de 25 centímetros quadrados. Então, vem nessa coluninha aqui, ó, e procuro qual perfil que me atende. Qual que é o perfil que me atende? O último. Porque você tem que pecar pelo excesso, né? Você tem que jogar para cima. Você não pode arredondar para baixo. Tem que arredondar para cima. Então, se o meu cálculo deu 25 centímetros quadrados, eu vou escolher um perfil de área 27,97. Tá? Aí você pergunta assim, cara, mas isso aí não dá uma perdazinha assim? Eu não estou comprando um perfil pesado demais? Está. Então, a primeira opção é qual? Procurar um perfil em outro fabricante. Né? Não tem o perfil Gerdau que me atende, perfil I, ele é muito pesado. Aí você vai nos Minas, procura um perfil I que te dê uma área mais próxima de 25, né? Porque a gente compra aço, gente, em peso. Peso. Você compra em peso, tá? Então, olha aqui o quanto que pesa por metro o perfil de 27.
22 quilos por metro. Olha quanto que pesa por metro o perfil de 23,6 de área. Ele pesa 18,60. Em obra grande dá uma diferença monstro, diferença muito grande, tá? Então, não achei um perfil próximo do que eu queria. Nesse catálogo, eu vou procurar em outro fabricante. É a primeira opção. Beleza. Aí tem umas outras informações aqui, que são informações relativas à inércia do perfil. Às vezes, isso é representativo. Lembra aquele negócio de momento de inércia? Momento de inércia é quando você... O que é um momento de inércia? Vou lembrar vocês. É mais ou menos, assim, a grosso modo, é a resistência que um elemento estrutural tem a girar. Giro. É resistência a giro. Por isso que chama momento de inércia. Momento. Força vezes distância. O momento, ele vai para força vezes uma distância, a tendência do seu perfil é girar em algum ponto, com relação a algum eixo, né? Então, isso aqui são os momentos de inércia, ó. Isso aqui é o momento de inércia com relação ao eixo X, ó, momento de inércia. Aqui é o raio de giração, esse W eu não lembro o que é, não uso. Mas aqui é o momento de inércia, aqui é o raio de giração. Com relação ao eixo X, com relação a esse eixo aqui, ó. E aqui é com relação ao eixo Y, momento de inércia e o raio de giração. Tá vendo? Momento de inércia e o raio de giração. Repare que sempre com relação a X, o momento de inércia é maior do que com relação a Y. O que isso quer dizer? Que essa forma aqui de eu botar o perfil, eu vou aproveitar, eu vou ter um momento de inércia maior. Portanto, eu vou ter maior aproveitamento do meu perfil. Eu poderia pegar esse perfil aqui, virar ele, sim, colocar ele deitado? Poderia. Qual que é o efeito sobre isso? Seu momento de inércia cai. Tá vendo? Não, mas acho que vai ficar mais bonito se eu botar ele deitado. Então, por exemplo, esse perfil aqui, ó, esse. Meu momento de inércia em X é 252. Meu momento de inércia em Y é 31,70. Quer dizer, momento de inércia menor, né? Significa que ele tem muito mais propensão a girar, a deformar, né? Gira, deformação. Se eu botar o perfil deitado, então não vou usar ele deitado, vou usar ele em pé, não é? Então é isso. Esses aqui são os elementos do catálogo. Você vê que é um catálogo muito simplesinho, ele é muito fácil, depois você aprende a ler ele, né? Ele é muito fácil, depois você aprende a ler. Bom, continuando aqui. Para essa. E voltar para outra. Bom, então, além desses perfis, que são chamados de perfis de seção aberta, perfil de seção aberta, perfil I, perfil H, perfil cantoneiro. Nós temos também os perfis que são chamados de perfis tubulares. Que, como o próprio nome diz, é um tubo, né? É um tubo. Então, você tem o perfil tubular sem costura. Costura é como se fosse uma solda. É como se fosse, não, é uma solda. Como é que faz uma seção tubular sem costura, sem emenda, sem solda? Ele é feito a partir da perfuração de um tarugo. O que é isso? Perfuração de um tarugo? É uma barra, é um bloco comprido, né? É um bloco comprido redondo, cilíndrico, e que tem um perfurador em alta temperatura, um perfurador de alta potência, fura o meio do tarugo, fura o meio do bloco. Aí você tem, aí você imagina, um bloco sólido, redondão, né? E aí vem uma perfuratriz e fura ali. Pronto, você tem um perfil tubular sem costura, sem emenda. Isso é utilizado? Em algumas situações você não pode ter costura no tubo. Em geral, não na construção civil. Indústria de petróleo, indústria que trabalha com altas temperaturas, altas pressões. Você não pode ter tubo sem costura. No nosso caso, nós não temos isso. Em geral, em edifício, nós não temos isso. Óbvio que isso aqui é muito mais caro.
nós podemos usar o tubo com costura. E o tubo com costura é o quê? É uma chapa que ela é dobrada para formar um tubo, e ali aquela linha de encontro entre as duas bordas da chapa é soldada. Ou longitudinalmente, né? Aqui, ó, ao longo da emenda, ou helicoidalmente. Assim. Não é só ao longo da emenda. Ou longitudinal, ou helicoidalmente. Tá? Então, é isso, perfis tubulares. Ó. Tubo, aqui o processo que eu falei para vocês. Ó, uma barra sólida e vem uma perfuratriz aqui, rachando aqui, ó, e transformando a barra sólida num tubo. Bom, outro tipo de perfil que eu quero mostrar para vocês são os perfis soldados. O que é um perfil soldado? Combinação de chapas unidas por solda. Isso existe pelo seguinte: você não consegue fazer um perfil dessa altura aqui, ó, na indústria. Não existe processo industrial. Esse processo aqui, ó. Esse processo aqui, ó, de cilindros. Você não tem cilindros para fazer determinadas seções muito grandes. Essa aqui, por exemplo, o tamanho dessa seção. Você não tem cilindro para fazer isso, para conformar uma chapa desse tamanhozão aí, ó. Então, qual que é a solução? É pegar 3 chapas, chapa 1, chapa 2, chapa 3, e unir essas 3 por soldagem, né? Olha só a grossura dessa chapa, a espessura, né? A grossura, a espessura dessa chapa, tá vendo? Chapa grossa, chapa não tão grossa, mas compridona lá, ó, e alta. Então aqui você tem um perfil, que perfil é esse? Um perfil I, tá? Um perfil I de alma muito comprida, de alma muito alta, né? A alma dela é muito alta. Você tem mesas que são relativamente pequenas com relação à alma. Não dá para fazer isso na indústria, mas dá para produzir. Não dá para fazer naquela indústria dos cilindros, né? Conformadores que eu mostrei para vocês lá. Mas dá para produzir isso. Produzir isso como? Soldando a chapa. E é lógico que essa solda não é uma solda, é uma solda industrial, feita com produtos diferentes, técnicas diferentes, mas é possível fazer. Né? Em obras muito grandes aí, em que são necessários esses perfis muito grandes, compostos. Aí é soldado, né? Conformado. Tá? Então, ó, então, perfil laminado aberto, né? Perfil laminado tubular, o perfil soldado, que nós já vimos, certo? Deixa eu deixar o Anderson. É possível fazer um ensaio mecânico desse perfil I, desse altão? Normalmente, hoje em dia, se usa simulações matemáticas, computacionais, entendeu? Mas é possível fazer um ensaio mecânico. Quando a obra justifica, você tem uma obra que vai usar 100 perfis desses. Justifica fazer, né, um ensaio mecânico. Principalmente se for um ensaio não destrutivo. Aí dá para fazer. Mas hoje em dia, com os programas ficando cada vez mais potentes, né, é muito mais usado hoje simulações computacionais. Por isso que tem gente que vive na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, só criando simulações computacionais, que baixa muito o preço do ensaio. Interessante essa pergunta sua. Baixa muito o custo com ensaios mecânicos. Por exemplo, eu tive um colega de doutorado não, né? Um cara que, na verdade, ele concorreu comigo a um cargo na UNB. Quem ganhou? Nem eu, nem ele. O concurso foi cancelado. Que ele mexia com explosão, como é que chama? Demolição de pedra, geotecnia, né? O cara geotecnia, engenheiro geotécnico. Civil, mas com especialização em geotecnia. Aí o que ele fez no doutorado dele? Ele criou uma simulação computacional de explosão. Eu perguntei, cara, seu doutorado é em demolição de rocha. Você ia lá explodir as rochas? Não. Ele criou uma simulação computacional. Então, hoje em dia, para esses perfis muito grandes, muito caros, difíceis de transportar, difíceis de deslocar, a parada que rola aí é simulações computacionais. Mas, se a obra justificar, vou fazer uma usina hidrelétrica, vou gastar 20 bilhões de dólares, aí algumas coisas justificam fazer o ensaio mecânico. Né? Tem jeito de fazer? Tem. Bom,
Então, eu tava refazendo o pensamento aqui para pegar de novo, né, a curva da meada. Então, ó, perfis laminados, né, seção aberta. Eu tenho os perfis tubulares, seção fechada. Eu tenho os perfis soldados e eu tenho os perfis dobrados. Veja bem, né? O perfil laminado é diferente do perfil dobrado. O perfil dobrado, ele é feito usando chapas dobradas a frio. Entendeu? Chapa dobrada a frio. Então, as espessuras deles aqui, ó, em geral. Esse aqui, por incrível que pareça, são os perfis que a gente mais usa na engenharia civil. São os perfis que a gente mais utiliza, são esses perfis dobrados aí. Né? Dobrados a frio. Eles são dobrados a frio, entre essas espessuras aqui, né? 1,5 milímetro até 4,75 milímetros. E aí fala que está fora do escopo da norma. Quer dizer, a norma não legisla sobre esses perfis. Não legisla sobre esses perfis. Mas é engraçado, esse é o perfil que a gente mais utiliza. Então, esses perfis, ó, os tipos dele aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é um perfil chamado perfil U. Deixa eu ver se tem uma foto melhor embaixo. Não tem não. Perfil U. Perfil U, a seção dele é um U. Então, você tem uma chapa aqui, ó, determinado tamanho aqui, e ela entra na dobradeira, a dobradeira dobra essa aba, dobra essa aba. Hoje em dia, as dobradeiras mais modernas, elas são computadorizadas, tá? Então, o camarada dá entrada com o perfil, o tamanho da peça, a dobradeira já chega o pau, já dobra isso aqui computadorizado. Então, esse aqui é o perfil 1. Esse aqui é o perfil L, também chamado de cantoneira. Ah, mas tem cantoneira dobrada? Tem cantoneira dobrada. Em geral, as chapas mais grossas, você precisa comprar cantoneira da indústria lá. Você não compra, porque as máquinas não conseguem dobrar chapa muito grossa, né? Mas tem cantoneira de chapa fina, que ela é dobrada, tá? Esse aqui, muito usado, é esse aqui, ó, tá vendo? Ele é chamado de perfil U enrijecido. O enrijecido é porque ele tem esse dentinho aqui, ó. Pode ver que o perfil U é abertinho, né? Esse aqui tem esse dentinho aqui, ó. Esse dentinho faz com que o perfil ganhe rigidez a giro, momento de inércia. Ganha momento de inércia. Então, muitas vezes, algumas vezes, né, não muitas, você faz uma estrutura passar mais leve com esse tipo de perfil, porque a rigidez dele é maior do que essa. Tá? Eu nunca trabalhei com essa. Não, eu trabalhei com essa, mas nunca para fazer pilar. Sempre com essa aqui, ó. Por quê? É mais vantajoso. Ela é mais leve, tem uma rigidez maior, então é melhor de trabalhar. Tá? Aqui nós temos outros perfis, perfil calha, que é usado como calha, perfil Z, outro perfil Z aqui, né? Perfil Z enrijecido. Esse aqui é o Z enrijecido. Isso aqui é um perfil chamado perfil Epson, porque parece um Epson usado em telha. Esse aqui pode ser usado em telha. Ó. Esse pode ser usado. Qualquer perfil desse aqui pode ser usado em telha. Aliás, as telhas, na verdade, são chapas conformadas. Né? Esse aqui é o famosíssimo perfil cartola. E eu falei, o cara, pô, mas perfil cartola? Ele que parece uma cartola, né? Um chapéu. Você olha de frente, parece um chapéu. A aba do chapéu e a altura do chapéu. Perfil cartola. Então, dobrado. Tem também um outro tipo de perfil aqui, que são os perfis de alma corrugada. Alma corrugada. Ele tem uma alma que não é uma chapa reta. É uma chapa que elas têm essas corrugas aqui, ó. Para que corruga essas ondinhas aqui, né? Isso chama corruga. Para que isso? Para aumentar a rigidez. Gente, em estrutura, rigidez é tudo. O que nós vamos ver hoje, nem sempre estrutura rígida é a melhor. Mas você tem que entender o que significa rigidez. Rigidez é resistência à movimentação, resistência à deformação, resistência a giro. Isso que é rigidez. Então, se eu quero maior rigidez na estrutura, o que você faz? Você aumenta a quantidade de peças. Ou aumenta o tamanho da peça. Tá? Ah, eu quero rigidez de estrutura metálica. Você procura perfis que tem um maior momento de inércia. Aí você está ganhando rigidez. Momento de inércia tem a ver com rigidez. Tá? Então é assim que você lida com a coisa. Tá? Mais rigidez significa mais material. Você usa uma chapa mais gordinha,
né, mais espessa, ou você usa uma chapa maior, uma peça maior, ou você acrescenta peças, assim você está ganhando rigidez. Rigidez para nós é tudo. A análise da rigidez, para nós era tudo. Aqui, ó, perfis alveolares. Alveolar tem esses alvéolos aqui, né? Esses buracos aqui, ó. Isso aqui é possível fazer esse perfil ele ficar mais leve e não perder muita rigidez. Serve para isso, para você ter um perfil mais levezinho, sem perder a rigidez do perfil, tá? Então, beleza, temos uma passada aí sobre os tipos de perfis. Agora nós vamos começar uma outra coisa, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre ligações de aço. Deixa eu encontrar aqui. Ups. Que coisa. Já vou responder as perguntas, tá, gente? Só porque esse negócio está numa pendrive externa aqui, tá doendo na canseira na fachada. Vou interromper e vou responder as perguntas da galera. Quanto vai a... Você fazer sai, né? A Laís perguntou aqui. A rigidez aumenta devido ao aumento da inércia? Sim. Sim. A rigidez aumenta devido ao aumento da inércia. O que você tem que observar é que uma seção estrutural, qualquer seção estrutural, ela tem uma inércia em X e inércia em Y. Tá? Como você vai colocar a seção, como você vai colocar, vai definir qual que vai ser a sua rigidez final da peça, sua inércia final da peça. Eu gosto muito de dar esse exemplo, você já tem condição de entender esse exemplo que eu vou dar. Com viga de concreto. Você vai colocar a mesma seção, X por Y, que é o quê? 15 centímetros por 2 centímetros. Uma seção. 2 não, 1,5 centímetros. Eu vou colocar essa viga assim, ou vou colocar essa viga assim? Eu vou colocar ela assim. Por quê? Porque assim, se a carga for de cima para baixo, né? A carga for de cima para baixo, você tem uma inércia muito maior do que se você colocar a viga deitada. Então, para quem está começando, o cara fala assim, uai, mas é a mesma seção, uai. Eu tenho uma seção de, no caso aqui, né, 15 por 1,5, 15 por 1,5, é a mesma seção, mas você tem inércias diferentes. Você tem inércias diferentes. Essa inércia aqui é muito maior, se a carga estiver de cima para baixo, né, do que essa inércia aqui, ó. Tá? Agora eu tenho uma carga dominante que é assim. Eu tenho uma carga dominante que ela não é de cima para baixo. Ela é da direita para a esquerda. Sei lá, em alguma situação eu tenho uma carga dominante que é assim. Aí para que lado que eu vou colocar a maior inércia? Para o lado da maior carga. Aqui, ó. Né? Então aí a carga vai enfrentar essa inércia aqui na peça, né? Para poder ela deslocar a peça. Não desloca, porque a inércia é maior. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta boa, gostei de pergunta. Professor, Aumenta com a inércia, a rigidez aumenta com a inércia. Pode falar. nesse curso aqui, a gente vai conseguir, em algum momento, fazer previsão de flambagem? Vai. Vai, né? Vai fazer. Vai fazer. É uma coisa, inclusive, é uma coisa simples. E, quer dizer, o cálculo é simples, né? Um negócio simples. Eu estou terminando de... Ih, cara, entendi. Salvei tudo errado. Eu estou terminando de fazer essa parte básica, mas eu acho que na próxima aula, na outra, nós já vamos... vou ver se eu consigo terminar ligações hoje. Na próxima aula ou na outra, a gente já começa a falar de cálculo, né? E aí, como eu estou fazendo com vocês em concreto, nós também vamos começar a fazer algumas considerações de projeto. Pra vocês entenderem já. Essa que você está citando aí é uma,
consideração de projeto. Tá? Vamos mudar aqui de assunto agora, vamos falar de ligações. Ligações de peças metálicas. Então, vamos aqui. Beleza. Estão vendo aí o slidezinho aí? Ligações metálicas. Olha só. Tô vendo. Todo mundo vendo, né? Beleza. Meu amigo Juliano. Primeira coisa, o que é uma ligação? Detalhe construtivo que promove a união de partes da estrutura entre si, ou a união de estrutura com elementos externos a ela. Então, olha só, gente. Ligações são aqueles pontos em que as peças da estrutura se juntam, se unem, né? Em concreto, é um conceito diferente. Por quê? Porque, em geral, você concreta tudo e a coisa vai ficar colada lá. Vai ficar, na maior parte dos projetos comuns, as peças ficam engastadas. Né? Então, a gente não precisa preocupar com ligação, projetar a ligação. Uma das coisas que faz com que a estrutura metálica ela seja muito mais detalhada do que a estrutura de concreto é a ligação. Né? Na estrutura de concreto, você não precisa projetar a ligação, você não precisa desenhar a ligação, é só você pegar e concretar. Eu tenho uma viga, um pilar chegando ali, você concreta tudo junto. Né? Concreta tudo junto, pronto, morreu. Está feita sua ligação por engaste. Né? No caso das estruturas metálicas, nas estruturas de madeira, não é assim. Tem várias formas de você unir as peças e essas ligações elas têm que ser projetadas. Projetadas com base em quê? Com base no esforço, duas coisas, na verdade. Com base no esforço que tem no vínculo, né? Na ligação, também chama de vínculo. Com base no esforço que tem no vínculo, os três esforços, lembra os três esforços? Que é lá do Mecânica dos Sólidos 1, que é força cortante é assim, né? Força cortante, esforço cortante, esforço normal e momento. Esforço normal, ele é paralelo ao eixo longitudinal da estrutura. Então, se eu tenho uma viga assim, o esforço normal está aqui. Né? E esforço cortante perpendicular ao eixo longitudinal da estrutura. Então, eu tenho esforço de cima para baixo da viga. E o esforço, o momento, né, ele tem a ver com o quê? Força vezes distância. Então, tem minha viga vinculada aqui, tem uma carga aqui que tende a girar a viga no meu vínculo. Esses três esforços aí, eles agem nas peças, mas eles agem nos vínculos. Então, o que é que a gente projeta em estrutura metálica? O vínculo. O vínculo tem que aguentar os esforços. Né? E aí, isso é um critério, né? Carga. Você projetar o vínculo que eu estou falando. Carga. Segundo critério, qual foi a vinculação que foi admitida no projeto estrutural? Vinculação. O que tem a ver? O que é isso? Suas peças estão engastadas. O que é um engaste? Você tem três reações. No engaste, você não tem deslocamento na horizontal, você não tem deslocamento na vertical e você não tem giro. Isso aqui é um engaste. Dá para fazer um engaste na estrutura metálica? Dá para fazer. Por algum motivo lá de cálculo, eu preciso de uma estrutura rígida no engaste, no vínculo. Tá? Então, eu vou projetar um engaste. Isso muda o meu vínculo, isso muda a minha ligação. Eu posso ter uma estrutura rotulada. Cristian do céu. Existe estrutura rotulada em estrutura metálica? Existe, ué. Às vezes eu não quero uma peça rígida com relação à outra. Pensa num telhado de rodoviária, por exemplo, eu gosto de telhadão de rodoviária, aquela estrutura metálica enorme ali. Ali o vento vai bater. Se eu deixar a estrutura movimentar um pouquinho com o vento, ela vai ficar mais leve do que se eu projetar uma estrutura rígida totalmente ao vento. Entendeu? Então, tanto que você olha para cima, às vezes você vê a movimentação milimétrica, às vezes até centímetro, às vezes até dá para ver a estrutura movimentando. Mas o cálculo prevê uma movimentação pequena. Já é o suficiente para a gente considerar os vínculos como rótulas. Rótula é o quê? Não permite movimento em X, não permite movimento em Y, mas permite o giro do vínculo. Então, esses dois fatores determinam a minha ligação.
é a carga na ligação, as cargas na ligação, em X e Y momento, né? E qual é o vínculo que eu defini, eu, engenheiro, defini. Bom, então, ó, em geral, estruturas metálicas, elas são soldas, parafusos ou barras roscadas. Uma barra roscada é um parafuso sem cabeça, né? Uma barra roscada é um parafuso sem cabeça. Então, no final, você vai botar uma porta nele aqui, uma arruela, alguma coisa. Então, basicamente, nós temos solda e parafuso. Dois tipos de ligações a serem usados em estruturas metálicas. Soldas ou parafusos. Tá? Então, serve para permitir ou facilitar a transmissão dos esforços, né, de uma peça a outra. De uma peça a outra. Certo? Então, o que é uma peça? Um pilar é uma peça, uma viga é outra peça. A viga vai transmitir um esforço para o pilar. A laje jogou esforço na viga, né? Lembra disso da mesa? Laje transmite para a viga, viga transmite para o pilar. Então, a viga está ligada no pilar ali, ó. Então, o elemento de ligação, ele vai transmitir essa carga de um elemento para o outro elemento. Além disso, existem outros elementos que não são utilizados assim, na ligação direta, mas precisam também ser utilizados no projeto de ligações, que são os enrijecedores, placa de base, aqui tem foto, aqui, vou mostrar para vocês, cantoneira, cussetes, talas de alma e mesa, e partes das peças ligadas envolvidas na ligação. Quase todos esses aqui, acho que todos, servem para aumentar a rigidez da peça no momento da ligação. No momento não, no local da ligação. Por quê? Por exemplo, quando você cria uma estrutura parafusada, a tendência do parafuso é rasgar a chapa em que ele está inserido. Concorda comigo? A tendência do parafuso é rasgar a chapa. A hora que você parafusa a viga no pilar metálico, você parafusa, você bota a plaquinha lá de transição e parafusa, a tendência do parafuso é rasgar a chapa. Então, o que você faz? Reforça a chapa na qual o parafuso está inserido. Então, enrijecedor é isso, placa de base é isso, cantoneira é isso, é isso. Serve para quê? Enrijecer aquela região da peça onde o parafuso vai entrar. Olha aqui, ó. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Que tá vendo a viga? Aqui tem uma viga. Por sinal, essa viga aqui, ó, é uma viga de chapa dobrada, tá vendo? É um enrijecido colado, outro enrijecido. Isso aqui é muito comum. Muito comum. Você pega dois perfis abertos e enrijecidos e solda eles. Por que é comum? Porque você gera uma seção retangular, né? Ó, a seção aqui é retangular, ó. É uma seção retangular. Que é muito bom para a gente construir prédio, que você pode colocar uma parede aqui, né? Em cima da seção retangular. Então, é uma seção muito comum. Então, observe aí os elementos dessa ligação aí. Você tem a viga, tá? Aí, lá embaixo ali, você tem aquela chapinha chamada U de suporte. U de suporte. Para que serve o U de suporte? Enrijecer a região da ligação. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Ele tá enrijecendo nessa região aqui, ó. Tornar mais rígido só a região da ligação. Então, eu tô enrijecendo a viga, ó, as cantoneiras em cima aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho uma cantoneirazinha aqui, eu tenho uma chapinha de suporte aqui, que não segue na viga, ela é só na ligação. Eu tenho a coluna e eu tenho enrijecedor de coluna, que nada mais é que um perfil que eu soldo na coluna aqui, ó, para melhorar a rigidez dessa área aqui, dessa região, tá? Então, além dos dispositivos de ligação em si, que são as soldas e os parafusos, também tem esses elementos enrijecedores que servem para melhorar a resistência na região da ligação. Aqui nós temos mais algumas fotos aqui, tá vendo? Ligação da coluna com a viga de pórtico. Então, aqui eu tenho a coluna, aqui eu tenho a viga, ó, e aqui eu tenho a chapa de topo. Eu tenho uma chapa a mais aqui, ó, para poder melhorar a rigidez desse ponto aqui, ó. Tá? Aqui é uma chapa de base, ó. Eu tenho um pilar aqui, eu tenho uma chapa, uma placa no pé do pilar e tem os parafusos que vão ligar a placa no
concreto, em geral é concreto embaixo aí, né? Fundação de concreto. E aí são parafusos maiores, em geral, você usa um parafuso com chumbador, parece um cabo de guarda-chuva, parafuso grande, uma placa roscada, na verdade, aí não é um parafuso grandão assim, depende, o tamanho dele depende da carga, e tem um cabo de guarda-chuva embaixo para melhorar a rigidez, não, a aderência, tá? Então, esses são elementos enrijecedores. Esse aqui é um elemento enrijecedor aqui embaixo. Várias placas aqui, plaquinhas além dos parafusos que servem como enrijecedor. Isso aqui é um bucê, ó. É uma chapa na vertical, quase na vertical, que está junto com esse tirante aqui, aumentando a rigidez dessa região. Tá? Bom, então, já vimos os tipos de ligação, alguns elementos utilizados nas ligações, né? Agora vamos entender essa questão da rigidez. Beleza, quero que vocês entendam isso, legal. O que são ligações rígidas? O engenheiro não pode falar de dar um chute, né? Assim, você tem que entender mais ou menos cientificamente o que quer dizer cada coisa. Se você não souber, você procura. Põe no livro, põe na internet. Hoje em dia a internet ajuda a gente muito. Põe uma pergunta lá e a pergunta dá a resposta. Então, a ligação rígida é aquela que ocorre uma restrição à rotação da ordem de 90%. Quer dizer, se você tem 360 graus, você vai poder ter uma deformação angular, né? Uma movimentação angular no máximo de 3,6 graus. Você tem aqui, né? Aqui, ó. Não, na verdade, eu estou contando 90. Então, não é nem 3,6, não. 90, 10% de 90, 10% de 90. Não, é 3,6 é menos. Um pouquinho. Tá? Então, é 3,6 graus aqui, ó. Que ela pode, esse alfa aqui, 10% só. Mais uma vez, assim, e eu vou repetir isso que é uma dúvida recorrente, o pessoal pergunta, estrutura metálica, existe movimentação relativa entre as peças? Existe. Não existe estrutura de concreto normalmente, porque as peças são todas engastadas. Em prédio pré-moldado tem também movimentação relativa. Tá? Então, estrutura metálica, você pode contar com isso. As peças vão se movimentar. Ah, mas elas vão movimentar até cair? Não. Ela vai ter uma movimentação angular pequena, permitida pelo projeto. Dependendo do projeto que você está fazendo. Pode ser mais rígido ou menos rígido. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, as ligações rígidas ocorre uma restrição à rotação da ordem de 90%. O ângulo, a gente considera em cálculo, tá? Isso aqui. O ângulo entre os elementos estruturais que se interceptam permanece essencialmente o mesmo após o carregamento da estrutura. Então, se eu tenho 90 graus aqui entre essa viga e esse pilar, em ligações rígidas, o ângulo permanece quanto? 90 graus. Aí você vai ver daqui a pouquinho que isso é impossível, isso não acontece. Mas é uma consideração de cálculo válida, que você vai ter 90 graus com o prédio sem carregar e você vai ter o mesmo 90 graus com o prédio carregado. Tá? O que você faz para aumentar a rigidez, para você criar uma ligação rígida? Você mete peça nele. Mete parafuso, mete solda. Tá vendo? Muito parafuso, muita placa, parafuso com solda, muito enrijecedor. Isso aqui são enrijecedores, ó, enrijecedores. Esses enrijecedores aqui, ó, muito enrijecedor, para não deixar uma peça se deslocar com relação à outra. Tá? Então, existem, passa essas ligações aqui mais vamos dizer assim, robustas. Uma pergunta que tem também, né? Quando que eu preciso dessa ligação? Quando você não pode ter deformação. Quando você não pode ter movimentação. Que é raro na construção civil. Em geral, a gente vê isso em indústria metal mecânica, por exemplo. E você tem um eixo ligado a outras partes movimentando lá, que você não pode ter nem um pouquinho de movimentação de uma peça com relação à outra. Mas na engenharia civil, permite-se uma movimentaçãozinha relativa, embora pequena. Né? Então, nessas ligações rígidas, como a ligação aqui não muda, você vai ter deformação das peças.
você não tem como essa viga ela movimentar aqui, você vai ter uma deformação dela aqui, ó, que tem que ser prevista no projeto. Tá? O segundo tipo são as ligações semi-rígidas. Eu nunca vi isso, tá? E o autor aqui eu também nunca viu. Que ocorre uma restrição à rotação da ordem de 20% a 90%. Momento transmitido através da conexão não é próximo de zero, como no caso das ligações flexíveis, nem próximo ao momento máximo, como no caso de conexões rígidas. Então, ligações flexíveis é momento zero, quer dizer, permite o deslocamento angular, e ligações rígidas é momento máximo, quer dizer, não permite movimentação angular nenhuma. Então, elas são utilizadas raramente, porque é difícil estabelecer essa relação, quer dizer, é difícil você fabricar isso, entendeu? Justamente porque um colega fez uma pergunta interessante sobre teste mecânico. Isso aí, para você determinar o grau, né, de deformação angular, só no laboratório. Só no laboratório. Então, isso na prática é difícil. A maioria das obras, isso não é feito. Você não vai pegar as suas peças e levar para o laboratório para fazer. Entendeu? Se tiver modelos matemáticos disponíveis, a gente usa os modelos matemáticos. Mesmo assim, é difícil de determinar. Ligações semi-rígidas. Então, ou a gente, em geral, tá, gente? Em geral. Ou a gente usa ligações rígidas, ou a gente usa ligações flexíveis. O que são ligações flexíveis? O máximo de rotação possível. O máximo de rotação possível. A menor restrição à rotação possível. Né? Deve ser tão pequena quanto se conseguir obter na prática. Por que isso é vantagem? Olha aqui, por exemplo. Nas vigas, por exemplo, sujeitas à flexão simples, que é muito comum, é o esforço mais comum em viga, né? Flexão simples. A ligação flexível transmite apenas o cortante, quer dizer, ela não transmite para o pilar o momento fletor. Por que não transmite? Porque na ligação entre os dois, você tem o giro. O giro está permitido. Então, você não transmite o momento para o pilar. Por conseguinte, você pode ter o quê? Um pilar mais leve. E uma viga mais leve também. Porque, da mesma forma, o pilar reage sobre a viga. Então, você consegue elementos mais leves se você puder ter uma movimentação relativa entre eles. Guarda isso na cabeça. Na hora que você assistir essa aula de novo, você para nessa forma, nessa parte. Tá? Que, quando se permite movimentações relativas entre as peças de estrutura metálica, as peças são mais leves. Por conseguinte, a estrutura fica mais leve, ela fica mais barata, ela fica mais fácil de fazer, enfim, todas as consequências que você sabe. Tá? A ligação considerada flexível, tá? Atingir 80% ou mais daquela esperada, caso a conexão fosse totalmente livre. Quer dizer, se aqui pudesse girar aqui, tivesse uma roldana aí, uma peça de giro, pensa numa roldana. Se ela pudesse girar aqui nessa roldana aqui, né, 80% dessa deformação angular aí, eu tenho que pensar que eu vou conseguir numa ligação flexível. Tá? Aqui, por exemplo, essa aqui é a ligação flexível. Você está vendo que tem uma chapinha aqui, uma cantoneira, tem um pedaço de cantoneira, e você tem uma viga que não está encostada no pilar. Essa viga não está encostada no pilar. Ela está parafusada na cantoneira. A cantoneira está encostada no pilar. Qual esforço você tem aqui da viga para o pilar? Só o cortante. A viga só transmite o cortante, quer dizer, ela tende a arrancar a chapa do pilar. Só o esforço cortante. Ela não transmite o momento, ela não transmite o esforço de cima para baixo. Pro pilar. Transmite para a chapa, né? A chapa transmite para o parafuso. Beleza? Então, isso aqui é uma ligação flexível. Muita gente pergunta, mas como que se consegue isso? Aquela folguinha que é deixada no parafuso, só aquela folguinha que é deixada no parafuso já garante isso para você. Tá? Só o fato de você não soldar a viga no pilar aqui, ó, mas sobrou meio milímetro ali. Mas aquilo ali já é o suficiente para você considerar a ligação flexível. Porque a viga também não pode deformar demais, senão a estrutura cai, né? Então tem um limite. Mas basta isso para as ligações serem consideradas flexíveis. Ó, aqui é uma ligação rígida, tá vendo? Você tem chapa para todo lado, parafuso para todo lado aqui, ó. Chapa aqui parafusada, chapa aqui
parafuso. E aqui você tem uma ligação flexível. Você só tem a chapa, teoricamente ela está parafusada aqui, está parafusada no pilar, pronto. Aí a teórica que é transmitido de uma peça a outra. Esse esforço vira deformação. O esforço vira deformação. Então, eu tenho peças mais leves. Tá? Bom, aqui algumas fotos para vocês, né? Dos ensaios experimentais aí, que o nosso colega falou, né? Tá vendo? Então, aqui tem um ensaio de score, aqui, ó. Toda uma estrutura metálica aqui, com vários tipos de perfis sendo ensaiados. Você vê que a estrutura é grande, ó. Essa foto é lá da Universidade Católica de Goiás. Macaco hidráulico aqui, ó, fazendo esforço na viga para cima. Tá? Outro ensaio, esse aqui é um ensaio experimental de ligação. Essa ligação está sendo sujeita a esforços, vários esforços, para testar o rasgamento da chapa. Porque o parafuso tem de rasgar a chapa. Dependendo do esforço aqui, ele tem de rasgar essa chapa aqui, ó, ou a chapa da viga, né? Que essa viga, essa chapinha aqui, essa peça de soldado do pilar. Tá vendo? Tá vendo como ela tá assim, meia tortinha, assim, meia... teve uma deformação aqui, ó. Basta isso para a ligação ser considerada flexível. Aí, ó, tá vendo? Dobrou para baixo aqui. Basta isso para a ligação ser considerada flexível, mas deformou ela também. Olha como deformou. Então, aqui esse gráfico aqui é só para sedimentar isso que eu falei para vocês, né? 90% de restrição, a ligação rígida. Então, você não tem deformação aqui, mas tem deformação na viga. Peraí, galera. Meu moleque aqui, deixa eu falar para ele. Filhão, o pai tá dando aula. Tá bem? Meus filhos moram aqui, cara, moram em Goiânia. De vez em quando eu tenho que dar um aluno. Então, bom, ligação rígida, ligação semi-rígida. Ó. Tá vendo como você tem uma deformação aqui e uma deformação aqui, né? Deformação na viga menor do que essa e uma deformação na chapa aqui. E, por fim, você tem o Edson. Então, vamos voltar aqui. Esse parafuso é o parabolt que fixa no chão. Parabolt é um dos nomes. Não fixa só no chão, né? Você pode fazer parabolt em concreto também, mas se você falar no mercado parabolt, o povo vai interpretar dessa forma. O Edson, eu fiz a conta errada mesmo. 360 é 36 graus. 90 é 9 graus. Então, 90, 36 graus é muita coisa para formar angularmente. Deformação angular. Aí é isso aqui, ó. Não há rótulas perfeitas nem gastos perfeitos. É o que eu queria falar para vocês. Ó. Nem tem jeito de restringir totalmente o momento angular, a deformação angular, nem tem jeito de você liberar totalmente a ligação. Sempre vai ter um pouco ali de rigidez na ligação. Um pouquinho que seja, sempre vai existir. Entendeu? Então, nem existe rótula perfeita, nem existe engaste perfeito. Né? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, é a rigidez da ligação. Rigidez da ligação. Se você tiver um SI menor ou igual a 0,5 E e V sobre LV, você tem uma ligação flexível. Então, o que é SI? É a rigidez, né? Isso aqui está no livro, rigidez secante do diagrama. É a rigidez que eu quero, o número que eu quero. Módulo de elasticidade do aço, que você procura dependendo do aço, você procura lá nos catálogos, tá? O módulo de elasticidade dele é fácil de achar. A inércia da viga e o comprimento da viga conectado. Isso aqui, no caso, uma viga chegando no pilar, né? Então, tudo isso é muito fácil de conseguir. Comprimento, você tem no projeto, tá? Você tem o projeto de dar o comprimento. A inércia, você tem aonde? No catálogo da viga. Lembra? Que tem
uma coluninha lá que tem a inércia dela. O E é o modo de elasticidade do aço, que é tabelado. Aí muda de aço para aço, mas é tabelado. Então, se você faz essa continha, você consegue saber se sua ligação ela é flexível ou se sua ligação ela é rígida. Flexível ou rígida. Né? Se for menor do que, se SI for menor que 0,5 e tal, ela é flexível. Se for maior, nesse caso aqui, né, elas são rígidas, tá? Bom, então, nós falamos aí de segunda classificação de acordo com a rigidez. Tem também a classificação de acordo com o tipo da ligação, dispositivo da ligação. Primeiro, solda. Segundo, parafuso. Vamos ver cada um deles aí. Solda. Solda. Como é que é o processo da solda? Você tem um eletrodo, que em geral é uma barra feita com material, e esse material é fundente. Fundente, tá? O tipo da solda tem a ver com o tipo de eletrodo, tem a ver com o tipo de fundente. Né? Eles são ligas usadas, né? E aí, aquele fundente ele é aquecido com maçarico, com equipamento de solda, e derrete, ele funde, e aí você aplica aquilo na ligação. O serralheiro, o profissional, né, aplica aquilo na ligação. Aquele material fundente, ele solidifica. E ele solidifica com uma resistência que garanta a ligação entre as peças. Ele é resistência grande, solidifica com uma resistência grande. Tem que ser, no mínimo, a mesma resistência das peças. No mínimo, a mesma. Em geral, as normas pedem que a resistência da solda seja maior que a resistência das peças. Por quê? Por causa do coeficiente de segurança. E eu já vi acidente uma vez. Eu já vi um acidente que quebrou uma viga. O cara carregou demais um silo, e a viga embaixo era metálica. Ela quebrou, rasgou, né? Na verdade. Não rasgou na solda, rasgou fora da solda. Negócio impressionante, cara. Rasgou fora da solda. Aí o cara que fez a perícia lá, né, que era meu amigo, ele falou que se a solda for bem projetada e a estrutura ruir, ela não rui na solda, vive fora. Aí eu fui estudar isso para dar esse curso, né, de estruturas metálicas, porque a solda tem um coeficiente de segurança que você tem que aplicar. Né? Então é por isso que não rompe nela, ela fica com a resistência maior do que as peças. Bom, então você tem uma maior rigidez nas ligações, quer dizer, você tem mais tendência a fazer engaste com solda. Quando você quer ligações mais rígidas, a tendência é usar solda, até porque o custo é mais baixo. Solda custa mais baixo, porque elimina a furação, reduz a quantidade do aço, porque as conexões são menores, são mais compactas, mas você tem menos rigidez. Não, mais rigidez. Tá? Melhor acabamento final. Eu não concordo com isso, porque eu gosto de estrutura parafusada. Acho que se for bem projetado, acho que é bonito. Facilidade de execução em estruturas existentes, facilidade de emendar. Tá? É verdade. Todo mundo aqui já deve ter visto uma peça metálica soldada em outra. É simples, só chega lá e fazer a solda. Né? Desvantagens, dificuldades para desmontagem, que é uma verdade, né? Para você tirar uma solda, você tem que cortar a solda, você danifica a peça. Outra coisa é dificuldade para o controle de qualidade da obra. Porque para fazer um controle de qualidade perfeito, você tem que pesar a quantidade de eletrodo. O que dá assim, o cálculo te dá uma carga de eletrodo, quilo, que você vai usar, ou gramas, né? Você vai usar em cada ligação ali. E, em geral, o serralheiro faz aquilo de olho. Nunca vi serralheiro pesando eletrodo. Eles fazem no olho. Pega o eletrodo, passa lá. Isso tem duas desvantagens, né? Uma, né? Engloba as outras. Falta de precisão, né, cara? Falta de precisão. Então, quando a gente fala assim, a dificuldade do controle de qualidade, tem pouca precisão. Não tem tanta precisão. O camarada, esse aqui, ó, tá vendo? Ele pegou o eletrodo aqui, o aparelho de solda aqui, tem vários aparelhos de solda, vários tipos, e ele está soldando, máscarazinha aqui e tal. Aqui tá em cima da viga, sem cinto, né? Para nem mostrar essa foto. O cabo tá sem equipamento de segurança. Mais um aqui, ó.
Solda, equipamento grande de solda, que quando você precisa de uma temperatura maior, tem muito eletrodo para fundir, você precisa de uma temperatura maior. Tá? Tipo de solda. Na verdade, existem mais, tá, gente? Tipos. Mas nós separamos aí. Ó, Vitor, eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta. E a diferença entre soldas? Tá com eletrodo para MIG. Ó, eu vou te falar o que eu sei. A solda MIG, ela é uma solda mais dura. Significa, ela é mais resistente. Só que ela precisa de mais eletrodo, um eletrodo diferente, e ela precisa de mais temperatura. Quer dizer, então você vai ter uma solda de qualidade mais alta, que em geral não é usada na construção civil, mas uma solda que ela é mais cara. Né? Entre o preço e a qualidade, você tem que fazer o custo-benefício ali. Tem um outro tipo de solda que eu não conhecia, ela é usada na indústria aeronáutica, que é a solda chama TIG, que também é um eletrodo diferente, também é uma energia diferente de solda, uma temperatura mais alta. Né? Então é isso, as diferenças entre soldas, entre os materiais em geral, são essas, né? Que é o tipo de eletrodo que demanda uma maior ou menor energia e te dá uma solda mais ou menos pesada, mais ou menos rígida. E existem diferenças de técnica também, que essas eu não vou entrar porque eu não entendo, tá? Mas eu sei que tem solda espiral, tem solda ré, tem solda... Então, vários tipos de solda, várias técnicas que são usadas para determinadas finalidades. Mas eles não tem muito a ver com a gente. Com a gente tem a ver essas duas que a gente colocou aqui. Ó. Solda de filete e solda de entalhe. Solda de entalhe, primeiro. O metal de solda é colocado entre os elementos. Então, aqui, ó, você encostou uma chapa na outra, e olha aqui o metal, a solda aqui, ó, tá vendo? Que é uma cunha entre os elementos. Pá, pá, de um lado do outro. E se eu for soldar uma chapa na outra, tem gente que faz essa rampinha aqui, ó, na chapa, e coloca a solda nele, tá? Então, isso é uma solda de penetração. Vantagens dela, esteticamente mais agradável, né? Por quê? Porque a solda não fica sobrando na seção, né? Isso aqui, se você vê de longe, depois que a peça está pintada, você não vai ver a diferença na seção, quase não vai ver. Na verdade, quem é cobra criada vê a diferença. Mas você quase não vê isso aqui, porque você fez um entalhe para botar a solda, né? E aqui, quando você dá o acabamento final aqui, isso aqui some também. Minora os efeitos dos esforços alternados que podem gerar fadiga. Bom, o que é fadiga? Fadiga, gente, em engenharia tem a ver com esforço repetitivo. O esforço repetitivo, ele vai microfissurando a peça, qualquer peça. Até com os nossos ossos isso acontece, tá? Se você joga futebol, corre. Tem um vídeo horroroso na internet, um cara que era saltador olímpico, de salto triplo, e o osso dele estoura. Sai para fora, na hora que ele está dando salto. Ele nem saltou, ele apoiou o pé, o osso da tíbia, da canela, saiu para fora. Depois descobriram que saiu por fadiga, microfissuração por esforço repetitivo. Ayrton Senna, quem lembra dele? Ele morreu porque a coluna do volante, a barra de direção, rompeu por fadiga. Eles usavam a mesma barra. Então, de tanto, né? Movimentação danada, esforço danado, microfissurou, ele estourou. Estourou na mão dele, 200 por hora, né? E aí bateu a cara no muro lá e morreu. Então, esse tipo de solda é menos sujeito à fadiga. Então, prédio alto, galpão que sofre efeito de vento, ponte rolante que tem esforço dinâmico, claro que para isso você tem que ter uma carga dinâmica, né? Se tiver carga dinâmica, não tem fadiga. As desvantagens, pequena tolerância de ajuste, porque é uma solda que vai dentro da peça, dentro da seção, então tem uma pequena tolerância de ajuste. E a outra desvantagem é o custo elevado do preparo de superfície. Essa superfície tem que ser bem preparada, né? Então, olha só, 2 peças dessa aqui, o operário tem que fazer um entalhe, tem que fazer uma rampa aqui, né? Um chanfro de cá, um chanfro de cá. Isso é caro. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Tem que fazer um chanfro de um lado da peça, um chanfro do outro lado da peça. O chanfro é um corte inclinado, né? Corte inclinado. Então, isso é caro de fazer. Caro de fazer.
Então, é uma desvantagem na utilização desse tipo de solda de entalhe. A outra solda de filete, não. Você pode colocar o metal externamente aos elementos. Então, não precisa preparar a superfície, só aquela preparação normal de limpeza, né? E aí, coloca solda, tá vendo? Por cima. Tá por cima. Tá aqui e tá aqui, ó. Não tem talhe na peça. Então, o metal vai diretamente aqui, ó, e por fora. É a mais simples, é a mais empregada, é a mais utilizada. Esse tipo de solda de filete é a solda mais utilizada no mercado de construção, tá? Mercado de estrutura metálica. Alguns exemplos aí de ligação soldada, tá vendo? Ó, viga aqui em I, né? Uma outra viga em I, lembrando que a viga pode descarregar em pilares ou em outras vigas. Então, essa viga está descarregando na outra viga aqui. E a junção das duas é solda. Você não vê parafuso, não tem parafuso. Bom serviço, falagemzinho em cima aqui. Outro exemplo, ó. Viga, pilar. Esse pilar aqui é um perfil caixão, chapa dobrada. Então, aí as vigas estão soldadas ao pilar, a marca da solda. Queimou o pilar, né? Queimou a superfície do pilar. Mais alguns exemplos, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é chapa soldada. E isso aqui é uma chapa enrijecedora para melhorar aqui essa região aí da solda, né? Enrijecer mais a ligação. E quando fica pronto, se for bem soldado, se for bem, o acabamento for bem feito, ninguém vê a solda. É difícil de ver. Se for aplicado uma pintura bacana aqui e tal, é difícil de ver. Mais um exemplo bonito, tá vendo? Que legal. Isso é dos Estados Unidos. Você vê que não é laje. O americano adora isso aqui, os caras são doidos. Isso aqui não é laje, isso aqui são chapas de madeira grossa. Levinho, isso aqui deve ser levíssimo. O outro tipo de ligação é ligação parafusada. Tá? Parafusada o quê? Parafusa arroela e porta. Parafuso, então aqui você tem um parafuso, né? Formado de 3 partes, a cabeça, o fuste, a rosca. Então você tem parafusos comuns e parafusos de alta resistência. Os parafusos comuns, eles dão conta de quase todo tipo de obra. Alta resistência é quando você tem muito grandes, estruturas muito pesadas. Então aí a gente trabalha com parafusos de alta resistência. Aí eu vou aqui, parafuso de alta resistência. Você usa menos parafusos, menores chapas de ligação e economia de aço. Né? Só que eles têm que ser instalados com controle de torque. O controle de torque é um aparelho, torque é giro, né? É esforço relacionado a giro ali. Então, esses parafusos, em geral, obra boa de ligação parafusada, ela tem que ser feita com controle de torque. Nem o parafuso pode estar apertado demais, nem ele pode estar apertado de menos. Certo? Controle de torque, ele impede a movimentação das partes conectadas. Se for muito pesado o torque, né? Gerando rigidez de conexão, isso pode ser uma vantagem ou não. Gera proteção contra corrosão, porque você não tem nada exposto no parafuso, que é uma vantagem. Maior resistência à fadiga e segurança contra afrouxamento de porcas, vibração. Se você aplicar muito torque em parafuso comum, ele estoura. E aqui eu não estou falando do operário torcendo a chave, estou falando de equipamento mecânico. Tem equipamento desse que é computadorizado. Os parafusos comuns têm uma baixa resistência mecânica, são usados apenas em peças secundárias, igual eu falei, em obra grande, pilar grande, não é usado. E a instalação é com chave manual comum, sem controle de torque. Tá? Parafuso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Rasgamento da chapa, a gente tem que calcular a chapa para ela não rasgar. E a rigidez dessa ligação para não rasgar. Ou para não deformar o furo. Aqui ela deformou o furo. A outra coisa que pode acontecer é cisalhar o parafuso, romper a cabeça do parafuso. Também pode acontecer. Então, a gente tem que calcular para nada disso aqui acontecer. Ó. Ruptura, rasgamento, deformação, ou quando o parafuso vai para o pau ou para o cisalhamento. Aí aqui estão a fabricação de algumas chapas, ó. Ela tem que ir furada para a obra, então é uma coisa muito, muito precisa.
e o acabamento. Tá vendo? Essa viga aqui é rotulada, que interessante. Parafusada só essa viga aqui, né? Essa ligação é uma rótula, ela é parafusada só nessa viga aqui. Não é parafusada nessa. É uma solda aqui, é uma solda. É bonito, eu gosto de ligação parafusada. Mais alguns aqui, ó. Aqui tem um exemplo de detalhamento. Os bons projetos de estrutura metálica, eles vêm com esse detalhamento aqui. Esses, né? Vários, né? Você vê aqui, ó, que a viga chega no pilar, você tem uma cantoneira em cima, uma cantoneira embaixo, e a viga é parafusada na cantoneira, é parafusada no pilar. Dessa forma, você pode ter um deslocamento. Desse jeito aí, rótulo aqui, né? Rótulo, rótulo, tudo rotulado, rótulo, e chapa, chapa de barro, rótulo, isso aqui é considerando uma rótula também. Gosto muito disso aí, são ligações tubulares, que são rótulas também, a rodoviária nossa lá, né? O telhadão de rodoviária. Tem que existir uma movimentação relativa entre as peças. Tá? Bom, quase terminando aqui. As ligações rígidas devem transferir a força cortante e o momento fletor do elemento apoiado para o apoio e impedir a rotação. Às vezes você não pode ter rotação. Né? Em estruturas assim que você tem uma solicitação a rigidez grande, por exemplo, ponte rolante. Ponte rolante, que é aquele equipamento que fica no alto de algumas indústrias, que roda ali um guindaste móvel, né? Um equipamento de içamento, aquelas vigas elas não podem deformar. De jeito nenhum. Porque se ela deformar, vai interferir no equipamento que está trabalhando no meio da indústria. Muitas indústrias têm ponte rolante. E em ponte rolante, a ligação tem que ser rígida. Ela não pode ter giro relativo entre as peças, porque senão interfere no equipamento que está trabalhando. Equipamento mecânico. Tá? Aqui, ó, isso aqui é um engaste, tá vendo? Uma viga totalmente parafusada numa face, ó, e aí a carga está na ponta, parafusada não, soldada. E a carga na ponta que é engaste, é que você não tem transferência, você não tem rótula, que você tem transferência total de momento. E é outro exemplo aqui de ligação rígida, você tem parafuso e a solda, as duas coisas. O parafusamento e a solda. Aqui um detalhezinho, né? Mais um detalhamento aí para vocês verem, ó. Chapa de enrijecimento, punhado de chapa de enrijecimento, um prédio construído em chapa de enrijecimento. Mais um. Bom, acabou. Galera, mais um passinho aí, né? Na nossa tarefa. E não sei se na semana que vem, mas acho que na semana que vem nós já vamos mexer com pré-dimensionamento de peça, tá? Então vamos continuando aí. Na semana que vem a gente continua. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí? Vocês estão me vendo ainda, gente? Estamos vendo sim. Tá aparecendo. Professor. Então por hoje é isso aí, gente. Até amanhã, né? Amanhã nós temos aula. Até amanhã. Forte abraço. Valeu, professor. Abração. Boa noite, falou.